Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Silvia Parreira e obrigada por estar ouvindo este podcast da série Despertando Consciências. Hoje dando aqui algumas dicas rápidas de como se tornar mais confiante. Pessoas que confiam em si mesmas, elas não se comparam com outras pessoas. Primeiro porque elas sabem que elas são únicas, elas sabem que elas têm o jeitão delas, né? Então assim, é irracional se comparar com outras pessoas, né? Se você se compara com quem, de repente, tem mais conhecimentos que você se sente burra. Se você, ao contrário, se compara com quem tem menos, você se sente inteligentão. Então, assim, são conhecimentos diferentes. Ninguém é mais do que ninguém, ninguém é menos que ninguém. Só somos diferentes. Então, a diferença, né, a diversidade de pessoas que existe, é irracional se comparar com alguém, né? Então, uma pessoa confiante, ela sabe que ela é um indivíduo, que ela tem a sua individualidade, que ela tem suas características próprias, suas habilidades, seus talentos, enfim. Então, ela não se compara com outras pessoas, né? Então, assim, e o fato de você não precisar ficar se comparando, você também não fica se preocupando com o que os outros pensam ou dizem de você. Então, elas não vivem para o outro. Então, pessoas confiantes, elas não estão nem aí se o que o outro pensa, o que o outro deixa de pensar, o que o outro fala, o que o outro deixa de falar. Elas estão na dela. Então, assim, pessoas confiantes, elas têm um foco em si mesmas, né? E isso é bacana. Então, essa é a primeira dica. Não se comparar e, lógico, consequentemente, prestar atenção em si mesmo, né? Pessoas confiantes, elas não são estressadas, elas são tranquilas. Não que problemas não existam para pessoas confiantes, existe sim, não que não tire ninguém do sério, que não haja preocupação, não é nada disso, né? Não que sejam irresponsáveis, não é nada disso. Elas só não se perdem no meio das circunstâncias, no meio dos problemas, no meio dos obstáculos, das adversidades da vida. Então, elas têm um modo de lidar com aquilo de uma forma mais tranquila, sábia. Elas são proativas no sentido de vão buscar sim a solução, sabem que sim, existe um jeito, uma maneira de resolver o que quer que seja. Portanto, elas não se descabelam, elas não se estressam com pequenas coisas, tá certo? Muito menos com as coisas maiores também. Pessoas confiantes, elas realmente se gostam, né? Elas se conhecem, então assim, elas não tentam ser uma coisa diferente. Elas sabem que aquilo que elas são já é algo bom, elas reconhecem o verdadeiro valor, né? Valor como pessoa, reconhece a verdadeira capacidade. Não é que são... não é que vivem no mundo de lá, né? No mundo da fantasia e tal, tudo cor-de-rosa. Não é nada disso. Elas conhecem realmente seus pontos fracos, aqueles que têm que ser trabalhados, mas nem por isso elas não se gostam, né? Elas gostam da integridade, da totalidade do que são. O que são de bom e o que são de, vamos falar assim, de ruim também, né? Então, elas nem queriam ser diferentes, né? Elas realmente se curtem como são. E elas são autênticas, então elas se gostam, né? Elas são autênticas, são íntegras, é bem bacana. E elas são mais positivas, né? Então, assim, elas têm um olhar mais positivo para qualquer situação. Elas não são negativas, não ficam vendo só o mal, a maldade. Elas têm uma positividade dentro delas, não só para com elas, mas para com todos à volta, e tudo acontece. Então elas têm um olhar, elas percebem o bom, o que há de bom na situação, mesmo quando a situação for ruim, for feia. Elas percebem a beleza, elas percebem o bom, a bondade nas pessoas. Elas têm um olhar bom, né? Elas têm uma positividade. Não é que elas ficam lá pensando 100% e reafirmando frases positivas. Não é nada disso. Elas já têm naturalmente essa crença, essa sensação, né, esse olhar, essa percepção positiva de mundo, né? E por último, pessoas confiantes, elas acreditam na própria capacidade de fazer, de aprender, e por isso elas fazem coisas que elas realmente gostam.
Elas não perdem o tempo delas fazendo qualquer outra coisa. Elas não perdem o tempo delas com besteira, elas não perdem o tempo delas com futilidades, elas não perdem o tempo dela para agradar pessoas, para ser boazinha. Até porque elas sabem que a vida é muito curta, passa muito rápido, né, gente? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Então, elas estão presentes no aqui e agora, fazendo coisas boas para elas e de quebra, né? Não são quando a gente fala fazer coisas boas para elas, dá uma sensação de egoísmo. Não é. É que o que elas fazem, o trabalho que elas fazem, produz resultados para todos os que estão em volta, né? Não são pessoas egoístas, não vivem só para si mesmas, muito pelo contrário, são contribuintes natos, né? Então, fica aqui as dicas de como se tornar mais confiante. Essas características dessas pessoas que eu acabei de falar, essas características de uma pessoa confiante, são as dicas. Então, assim, começa a se comportar dessa maneira. Começa a parar de se comparar e começa a olhar mais para você. Começa a ser menos estressada e ter uma atitude mais tranquila frente aos desafios. Começa a se gostar mais, né? Totalmente a se aceitar como você é, né? Começa a ser mais positiva para consigo mesmo e para com tudo e todos à sua volta. E acima de tudo, confia na sua capacidade e faça o que você gosta, o que você ama, o que te dá prazer. Incorpora isso no seu dia a dia e você vai ver que cada vez mais você vai se tornar mais confiante. Espero que você tenha gostado deste podcast. Convido você a se inscrever no meu canal aqui no YouTube e também visitar o meu site www.silviaparreira.com.br. Por hoje eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!